Olá! Nesta videoaula vamos falar de um dos assuntos mais importantes para a formação das futuras gerações, a escola. Hoje vamos refletir como a escola pode melhorar para acolher as diferenças em um conceito muito importante chamado inclusão. Fique com a gente! Para entender o papel da escola na composição de uma política pedagógica inclusiva, vamos buscar entender o papel da ética e do entendimento da diferença na escola inclusiva, os marcos legais da inclusão, os papéis fundamentais do gestor, do professor e a atuação da comunidade na inclusão das diferenças, o protagonismo dos alunos e a sua importância no projeto político-pedagógico. A ética é um dos principais conceitos que precisamos ter em mente para entendermos como funciona uma escola inclusiva. A ética nada mais é que um pensamento crítico sobre os valores que regem as condutas humanas. Na escola, ela deve estar presente tanto nas relações estabelecidas na comunidade escolar, como no currículo das disciplinas e na compreensão dos temas transversais. O Conselho Estadual de Educação do Ceará orienta que a educação inclusiva deva ser fundamentada nos princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito. Nos deveres da cidadania e o respeito à democracia, na sensibilidade, criatividade e diversidade cultural, na dignidade humana e respeito às diferenças e na concepção integradora da ação educativa. Para saber mais sobre as dimensões inclusivas relacionadas ao convívio escolar, consulte seu fascículo. Diversos órgãos internacionais ratificaram documentos que apoiam políticas educacionais voltadas para o sistema educacional inclusivo. No Brasil, a aceitação desses documentos deu maior respaldo para as políticas que começaram a ganhar força com a Constituição de 1988. Em seguida, tivemos diversos decretos e leis de diretrizes e bases que instituíram a base legal para respaldar cada uma dessas atribuições que foram sendo levantadas com o tempo. O movimento pela educação inclusiva, ele tem dimensões planetárias. Então, hoje, no mundo inteiro, essa discussão ela ganha corpo nas escolas, nas instituições educacionais, e no Brasil não é diferente. Muito já se discutiu sobre os princípios da inclusão, sobre as práticas pedagógicas de inclusão, o papel do professor, mas pouca atenção tem sido dada à gestão escolar e o seu papel decisivo na constituição de uma escola inclusiva. Como a sua escola vem se organizando para promover uma educação inclusiva? A educação especial deve direcionar suas ações para o atendimento dos alunos e deve orientar a organização das escolas no sentido de estimular a formação continuada, a identificação dos recursos e as práticas colaborativas. No Brasil, desde 2008, nós contamos com o documento da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse documento, ele busca atender o que está posto na Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ele traz uma orientação bem clara para as escolas sobre quem é o público-alvo da educação especial, de que forma deve ser realizado o atendimento educacional especializado, que são formas de garantir a inclusão desse público na escola regular. O documento contempla ainda o novo conceito de educação especial, que antes era vista como uma modalidade de ensino à parte da educação regular, e hoje a gente entende a educação especial como uma modalidade de ensino que deve obrigatoriamente fazer parte do projeto pedagógico da escola. Então, a educação especial, na verdade, é uma modalidade de ensino que deve perpassar da educação infantil ao ensino superior, trazendo dentro dos seus serviços todo o atendimento necessário aos alunos com deficiência, aos alunos público-alvo da educação especial. Pensar em uma escola inclusiva implica em mudanças e, claro, implica em obstáculos que precisam ser superados para que a escola seja um espaço de todos. Nós somos responsáveis por essa iniciativa, mas cabe ao gestor escolar o desafio de incluir na administração do sistema de ensino a implementação dessas ações. Dentro desse contexto, muito já tem se discutido sobre os princípios da inclusão, sobre as formas de convencimento, a própria legislação, que hoje a gente pode dizer que é uma das mais avançadas do mundo, sobre o papel do professor no atendimento aos alunos público-alvo da educação especial. E agora nos cabe perguntar: qual é o papel do gestor escolar? De que forma ele pode atuar dentro da escola para garantir a constituição de um sistema forte, de um sistema inclusivo, de um sistema que garanta, de fato, a educação para todos?
São inúmeros os desafios da escola inclusiva. E um desses desafios diz respeito à formação do gestor escolar. A gente observa que os sistemas de ensino, na maioria das vezes, vêm ofertando cursos de formação para os seus professores. No entanto, uma formação específica para o gestor escolar ainda deixa muito a desejar. E essa formação ela é fundamental quando a gente entende que, na verdade, a organização geral da escola fica a cargo do gestor e da sua equipe, do coordenador, da equipe gestora. Nesse sentido, é importante que os sistemas de ensino passem a priorizar essas formações com conteúdos específicos, como, por exemplo, o gestor ele tem que conhecer sobre legislação escolar, sobre formas de avaliação do público-alvo da educação especial, sobre, enfim, os melhores tipos de atendimento que pode ser dado para o fortalecimento de uma escola inclusiva. Uma atmosfera positiva é um importante fator motivador para professores e alunos na formação de uma escola inclusiva. Professores que trabalham em escolas onde existe um clima escolar positivo estarão bem mais motivados que profissionais que trabalham em ambientes desarmônicos ou em conflitos. Como contribuir para uma mudança positiva e inclusiva? As práticas inclusivas ainda não estão completamente consolidadas na escola. Os professores, que possuem a tarefa de lidar diretamente e diariamente com os alunos, são um ponto-chave do elo entre a escola e o aluno. É importante que os gestores tenham clareza, por exemplo, de 3 relações que são fundamentais. Primeiro, a constituição da cultura inclusiva. Para a gente pensar, de fato, numa escola inclusiva que não seja só uma obrigação legal, né? De fato, porque a lei ela é importante, mas ela não se materializa em práticas se a escola não se constituir a partir de uma cultura inclusiva. E o que seria essa cultura inclusiva? É a escola que tem, dentro dos seus princípios, o princípio do acolhimento, o princípio principalmente da crença de que para aquele aluno, público-alvo da educação especial, para aquele aluno que chega numa cadeira de roda, para aquele aluno que chega com dificuldades motoras, aquele aluno que chega e que não tem uma condição maior de aprendizagem, a escola entenda que esse espaço é o melhor espaço para aquele aluno, o melhor espaço para a sua aprendizagem. Então, o profissional da gestão ele tem um papel fundamental na constituição dessa cultura inclusiva. Na verdade, ele vai passar essa crença para os seus liderados, para os professores, para as famílias, para a comunidade escolar de um modo geral. Então, a cultura inclusiva ela diz respeito principalmente ao desenvolvimento dessa cultura de acolhimento. Uma escola alegre, uma escola esteticamente acolhedora, uma escola que a sua porta de entrada, ela dá a ideia de que essa é uma escola, de fato, para todos os alunos da sua comunidade. Um outro aspecto fundamental, que diz respeito ao papel do gestor, é o desenvolvimento de políticas de inclusão. Então, inicialmente, os gestores recebem orientações dos sistemas de ensino, que normalmente contam com as suas equipes de educação especial, com as suas equipes de educação inclusiva, mas essas orientações que vêm de fora, elas só se materializam na escola se o diretor, a partir da cultura inclusiva, ele consiga implementar políticas de inclusão. Então, essas políticas de inclusão são situações que o diretor identifica desde, por exemplo, a formação dos professores, a necessidade de investimento nessa formação, a constituição de espaços inclusivos, como desde a aquisição de materiais pedagógicos para algumas necessidades específicas de determinados alunos, enfim, todo um sistema de políticas dentro da escola que sejam capazes de garantir o fortalecimento da inclusão. E, por fim, a garantia de práticas pedagógicas inclusivas. Embora as práticas pedagógicas sejam, na sua maioria, efetivadas pela ação docente ou pelo professor dentro da sala de aula, esse professor ele necessita do apoio da gestão escolar, necessita do apoio do núcleo gestor para que ele se sinta amparado no que diz respeito a condições materiais, a recursos humanos, enfim, a todas as condições necessárias a boas práticas de inclusão. Para a garantia dessas 3 dimensões, ou seja, do desenvolvimento de uma cultura inclusiva, das políticas de inclusão e das práticas pedagógicas inclusivas, o gestor vai se deparar com alguns desafios. A primeira coisa,
Uma boa gestão, ela deve focar especialmente nas necessidades pedagógicas dos alunos. Isso se traduz em uma preocupação central com o resultado da aprendizagem. Para isso, ele tem que ter foco na formação dos seus professores, desenvolver entre os professores competências que possam ser partilhadas entre si. Garantir, por exemplo, recursos necessários para que as suas salas de aula atendam às necessidades específicas desses alunos, ou seja, através de materiais de acessibilidade, de materiais pedagógicos diversificados que deem ao professor a condição de desenvolvimento de atividades didáticas, de estratégias pedagógicas que garantam a aprendizagem de seus alunos, não só aqueles com deficiência, mas de todos os alunos, de todos, para que de fato possa acontecer o desenvolvimento dos alunos. Outro aspecto fundamental diz respeito ao apoio que os diretores devem dar aos seus professores. Os professores consideram que esse apoio é importantíssimo na sua atuação dentro da sala de aula. Para isso, é importante que cada gestor construa, junto com os seus liderados, um plano de ação, um plano que contemple as necessidades gerais da escola, além das necessidades específicas de cada grupo de alunos ou de cada aluno especificamente. Para tanto, é importante que o gestor saiba identificar as competências dos seus professores, de forma que cada um possa contribuir com aquilo que ele tem de melhor. Além disso, um clima dentro da escola, um clima organizacional favorável, onde as relações fluam com tranquilidade, também são aspectos importantes para a garantia de um sistema inclusivo. É importante a gente destacar que a educação especial, dentro desse novo contexto da educação inclusiva, ela traz para dentro da escola regular uma grande discussão, que é exatamente pensar na diferença, pensar na ética da diferença, não mais como um problema ou um dificultador dentro da escola, mas sim como um grande valor pedagógico. E o gestor é, sem sombra de dúvida, o profissional que vai dar essa grande contribuição na organização desse ambiente inclusivo, na organização da escola inclusiva, da escola para todos. A inclusão é a palavra-chave para construirmos a escola que queremos. O papel tanto do diretor quanto do gestor é fundamental para esse processo. O papel da comunidade também é importante, pois é fora dos muros que os nossos alunos convivem quando não estão na escola. De que forma o aluno pode contribuir para uma escola inclusiva? Vimos no começo dessa videoaula os pontos fundamentais para compreender que a inclusão na escola vai além do papel. Ela engloba a comunidade, a gestão escolar e os professores. O projeto político-pedagógico visto anteriormente fala da construção de um novo modelo de escola mais justa e participativa. Agora, dando prosseguimento a essa videoaula, vamos ver o projeto que engloba dois conceitos fundamentais: a substituição do instrucionismo pelo interacionismo, trabalhando com duas peças fundamentais para a dinâmica dessa engrenagem, o professor e o aluno. Uma escola cidadã e ativa é a escola que queremos. Um dos principais objetivos de um projeto político-educativo inclusivo é fazer com que os alunos se tornem sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. Nesse processo, a comunidade, o gestor e o professor devem estar em sintonia para saberes inter- e transdisciplinares, englobando no currículo os aspectos culturais para uma construção holística do saber. Cada aluno, cada professor e cada profissional que trabalha no ambiente escolar traz vivências diferentes e todas são igualmente importantes. As vivências são valiosas para uma perspectiva interdisciplinar, que nada mais é que um exercício de aprendizagem através das diferenças. Ocorreram diversas mudanças a partir do final dos anos 90, particularmente no Brasil. Em termos internacionais, essas mudanças ocorreram a partir do final dos anos 70, principalmente no mundo do trabalho, com o processo de globalização, com a introdução de novos processos produtivos. Esses impactos nos países desenvolvidos acarretou uma mudança estrutural na escola, através da introdução de novos currículos. No caso específico do Brasil, esse processo só passou a acontecer com a abertura dos mercados. Essa abertura do mercado brasileiro aconteceu no final dos anos 90. E com essa abertura houve todo um processo que veio junto ao processo de democratização, de redemocratização da sociedade brasileira, viemos com a introdução de novas políticas educacionais.
essas políticas educacionais, particularmente, né, na sociedade brasileira, ocorreu a partir da aprovação da última LDB, né, de 1996, e partindo dessa LDB, nós temos diversas leis e diversas resoluções que demarcam uma nova estrutura da política educacional brasileira. É nesse processo, a partir da última LDB, que nós discutimos uma nova gestão da escola. Junto a essa nova gestão da escola, introduzimos uma proposta, né, de um projeto político-pedagógico, articulado, não é? Onde há uma articulação com a comunidade escolar. Então, com a introdução do projeto político-pedagógico em termos legais, né, introduz-se na escola uma nova proposta pedagógica, onde há uma gestão escolar com a participação de toda a comunidade escolar. O que é essa comunidade escolar? É a direção escolar, os professores, os técnicos e a comunidade. Essa comunidade representada pelos pais e pelos alunos, né? Então, essa participação coletiva faz com que se desenvolva uma proposta democrática de educação na escola, né? Junto a essa democratização da escola, solicita-se uma participação efetiva dos alunos, né, particularmente do segmento juvenil. O projeto político-pedagógico é importante para construirmos a escola que queremos por diversas razões. Uma delas é que ele resulta de práticas coletivas, onde todos participam. O projeto político-pedagógico é também uma prática educativa que se aperfeiçoa no próprio ambiente de trabalho. Além disso, ele mostra o grau de autonomia da equipe escolar, que propõe em conjunto diferentes abordagens que são negociadas e decididas coletivamente. Com a participação dessa juventude, né, a necessidade dessa juventude participar, sente-se a necessidade também de mudança da base da sala de aula, né, da aula desenvolvida pelo professor. Então, há a introdução de uma proposta inovadora, diferente de uma aula tradicional que era desenvolvida até então, né, até a introdução de uma nova lei de diretrizes e bases. Essa nova proposta, né, tem como referência o aluno e não mais o conteúdo. Então, o professor deve implementar propostas de aula, né, modelos de aula, em que traga como base central o protagonismo juvenil, né, algo inovador, que tem a participação dos jovens através da autonomia, o desenvolvimento da autonomia. Para isso, são necessários o desenvolvimento de 3 competências básicas, né? A competência social desses jovens, a competência técnica e a competência comunicativa. Com o desenvolvimento dessas 3 competências, é importante que o docente desenvolva um diálogo diferenciado com seus alunos, através de uma aula que considere também a participação e o protagonismo desses alunos, né? O professor não pode mais ser aquele professor que repassa conteúdo, né? Uma aula estática, onde não há participação dos alunos. Ao contrário, deve ser considerada uma participação efetiva, onde se produz conhecimento. E essa produção de conhecimento parte também da história de vida dos alunos. O conteúdo que vai ser trabalhado por esses docentes deve partir dessa realidade social, né, e realidade educacional dos alunos. A partir de então, desse diálogo, desse discurso, se introduz os temas centrais. O educador deve ter em mente que as suas ações em sala de aula devem ser pensadas para que o aluno se torne sujeito ativo do processo de aprendizagem. Como resolver essa delicada questão entre o protagonismo e os desafios na escola? Quando nós falamos desse novo docente, né, nós indicamos a necessidade desse planejamento docente ser um planejamento interdisciplinar. Interdisciplinar em que sentido? Todos os professores devem realizar coletivamente um planejamento, pensando no desenvolvimento dos sujeitos, alunos, na sua totalidade. E esse planejamento inclui uma participação do gestor, inclui também uma participação da família. Dessa forma, o cotidiano escolar vai se diferenciar do cotidiano escolar tradicional, onde
desenvolve-se não só a perspectiva do conhecimento, mas também a autonomia, o empreendedorismo, a capacidade de participação, de socialização dos jovens, para além da sala de aula. Essa perspectiva escolar vai para além do espaço do chão da sala de aula. Nós acabamos de destacar, não é, esse movimento de participação do coletivo escolar. Se esse coletivo escolar, com uma atuação efetiva do gestor, se consolidar, onde todos têm uma participação, né, efetiva, certamente esse conhecimento vai se expandir para a comunidade, onde o jovem terá um protagonismo social. O que ele aprende automaticamente traz como resultado nova realidade para a comunidade. Não é um ensinamento para si, né? Passa a ser um ensinamento coletivo, onde traz resultados efetivos também para a família e para a comunidade. Qual passa a ser o papel da escola nessa nova perspectiva, né? É uma perspectiva interacionista, né? Onde o aluno deixa, né, de ser aquele mero interlocutor e passa a ser um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem, o professor não só ensina, como também aprende, né? E o aluno ensina também e aprende também, né? Com isso, ele passa a ter, qual é o resultado final, né? Ou qual é o objetivo central dessa nova proposta? O jovem, ele passa a ter uma atuação cidadã mais efetiva, lutando também por seus direitos. Esse é o objetivo central da proposta. Aí nós iremos situar uma outra questão, né? A compreensão que o coletivo da escola deve ter sobre o que é ser jovem, né? Ser jovem é muitas vezes compreendido como rebeldia, né? São aqueles jovens, são aqueles sujeitos rebeldes, são aqueles sujeitos problemáticos. A compreensão que deve se ter é que o jovem é aquele sujeito em processo permanente de mudança. Se tem essa ideia na escola, há um constante movimento de produção de conhecimento. E essa proposta deve ser defendida particularmente pelo gestor da escola. Quando se compreende esse jovem sobre uma outra perspectiva, não aquela perspectiva da problematização da juventude, se tem a ideia de que esse jovem pode transformar a realidade em que ele vive. Essa transformação ocorre através de uma nova proposta pedagógica. Na videoaula de hoje, vimos que o projeto político-pedagógico engloba muito mais do que diretrizes teóricas no papel. Ele exige que as funções da escola e sua relação com a comunidade seja repensada. Vimos alguns marcos legais para a inclusão, assim como o papel do gestor, do educador e da comunidade nesse processo. Vimos também a importância do protagonismo e de como é fundamental um projeto político-pedagógico com a participação de todos. Para aprofundar a discussão levantada por esta videoaula, continue nos acompanhando. Veja as aulas do curso no ambiente virtual da Fundação Demócrito Rocha neste link. Consulte sempre o seu material didático e tire suas dúvidas com o tutor online. Até a próxima!